A Montanha Mágica, leitura. Estamos no capítulo intitulado Brincadeira de Mau Gosto, Viático, Hilaridade Interrompida. Este é o quarto vídeo. O caminho tornara-se plano. Corria agora na direção de Davos Platz e oferecia, por entre pinheiros altos e delgados, dobrados pelo vento, o panorama do povoado que se estendia branco sob a luz clara. O banco de feitio tosco em que se sentaram encostava-se à vertente íngreme. O seu curso d'água corria rumo ao vale, gorgolejando e cachoando através de uma calha de madeira. Cachoar é uma coisa interessante, eu coloquei ali no Quizlet. Apresentar ou formar caixão ou cachoeira, fluir em turbilhão, né? Revolutear é um outro jeito de falar isso, e agitar-se. Por exemplo, rios que cachoavam nos terrenos acidentados. Então, ao lado do banquinho no qual eles estavam sentados, né, havia um curso d'água que corria rumo ao vale, gorgolejando e cachoando através de uma calha de madeira. Com a ponta de seu bastão alpino, Joaquim pôs-se a ensinar ao primo os nomes dos cumes envoltos em nuvens, que pareciam fechar o vale pelo lado sul. Mas Hus limitou-se a olhá-los de relance, inclinou-se para a frente e ficou desenhando na areia com a bengala de passeio guarnecida de prata. Interessava-lhe saber outra coisa. Eu queria lhe perguntar, começou. A doente que ocupava o meu quarto tinha acabado de esticar as canelas quando cheguei. Já houve muitos óbitos desde que você está aqui? Uns vários, com certeza, respondeu Joaquim. Mas são tratados com muita discrição, sabe? A gente não nota coisa alguma, ou só mais tarde, casualmente. Quando alguém morre, tudo se dá no mais estrito sigilo, em consideração aos outros pacientes, sobretudo às senhoras que, não fosse assim, talvez tivessem crises nervosas. Você nem percebe quando alguém morre no quarto pegado ao seu. Trazem o caixão de madrugada, enquanto todos estão dormindo, e vão buscar a pessoa somente em horas determinadas, por exemplo, durante as refeições. Disse Hus Castorp, continuando a desenhar. As coisas se passam nos bastidores, então. Sim, de certo modo. Mas, recentemente, espere um pouco. Faz talvez umas 8 semanas. Neste caso, não se pode dizer recentemente, objetou Hus Castorp, vigilante e crítico. Como? Ah, sim, então não foi recentemente. Como você é meticuloso, eu só estava fazendo uma estimativa de número. Bem, faz algum tempo tive ocasião de lançar um olhar atrás dos bastidores por mero acaso. Lembro-me daquele momento como se fosse hoje. Foi quando levaram o viático, o sacramento da extrema-unção, sabe? Os santos óleos, né? De óleo. Os santos óleos para a pequena Ujus, Bárbara Ujus, que era católica. Bom, eu até coloquei, não coloquei aqui o viático, porque o próprio Joaquim explica o que é o viático, né? O sacramento da extrema-unção, os santos óleos. Salvo engano, qual que é o objetivo da extrema-unção, né? A extrema-unção é de você perdoar alguns pecados que ficaram ali, né? Como uma confissão final, para que a pessoa possa, não sei, ter uma vantagem, né? Para poder entrar no céu. É claro que deve ter uma explicação muito mais matura, além dessa que eu te dei. Mas eu estou falando como um leigo, né? Não como um católico entendido, né? Se fosse para eu pensar um pouco assim sobre a questão, né? Eu acharia que a extrema-unção é um jeito muito interessante de ser o oposto do que se faz hoje em dia, né? Perceba, hoje em dia há toda uma ciência desenvolvendo
para que a pessoa na hora da morte consiga ter uma morte pacífica, né? E é claro, aí eu diria que essa ciência tem até um nome para isso, Bom, tem um nome para isso, o Drauzio Varela, aquele médico famoso e tudo mais, ele se preocupa bastante com isso, né? Mas eu acho que a gente pode pensar em duas direções essa ciência, né? Primeiro é tirar a dor física, né? Então, por exemplo, um paciente de câncer, antigamente a pessoa tinha câncer, sofria muito e não se dava muito remédio para a pessoa para ver se ela vivia mais, né? Acabou se pegando a concepção hoje em dia que é melhor dar mais remédio, aliviar um pouco a dor da pessoa. A pessoa ia morrer em um mês, então que morra em uma semana, mas morra em paz. Então eu diria que essa é uma área dessa ciência sobre a qual não tenho nada para falar, né? Mas a segunda digamos, o objetivo, né? O segundo objetivo seria aliviar as dores espirituais da morte, né? Aliviar as dores espirituais da morte. Só que eu falei para você que a extrema unção, o viático, parece que é o oposto do que a ciência faz. Como assim dores espirituais? Tá lá o cara e o cara sabe que daqui a pouco acaba tudo. Porque, não sei se você sabia, mas vai morrer ali, vai acabar tudo, pelo menos nesta terra, né? Se você acreditar em vida eterna, é outra história. E a morte está se chegando cada vez mais próxima. E aí, é claro, isso deve dar uma dor moral, uma dor espiritual tão profunda que é quase impossível aguentar, né? E aí, como que os remédios podem ajudar? Eles podem dopar o paciente de forma que o paciente não veja essa morte tão de perto, né? Então teria duas vantagens se dá muito remédio para o paciente. Primeiro, você alivia as dores físicas, mas também você alivia as dores morais, espirituais. Perceba, por que o viático é o contrário disso? Porque o viático é o padre entrando ali e falando, olha, você vai morrer, né? Você tem alguma coisa para falar? Aqui está a extrema unção, mas não se engane, você vai morrer. E quanto mais consciente você estiver deste fato, melhor para você, né? Eu estou aqui para te lembrar que você vai morrer. Você talvez tenha esquecido a vida inteira que você iria morrer, mas pelo amor de Deus, não se esqueça nessa hora que está se aproximando tão rapidamente, né, que você vai morrer. Então é uma chamada muito mais à consciência do que a falta de consciência, né? E é claro, isso é extremamente importante porque em teoria você tem que se preparar durante a tua vida para que você consiga morrer com dignidade, né? Morrer sem ficar resmungando, né? Sem ficar resmungando. Uma coisa é se entregar a Deus, pedir a misericórdia de Deus, outra coisa é ficar chorando, sendo chorão, né? Então, nesse sentido, é interessante colocar como contrapeso, né? É claro, tem uma pergunta que eu fiz lá na sessão de perguntas que vai fazer a gente se impregnar ainda mais dessa sensação da morte. É de propósito que eu estou me detendo nessa área, né? Bom, então chegou lá, foi quando levaram o viático, o sacramento de extrema unção, sabe? Os santos óleos para a pequena Ujos, Bárbara Ujos, que era católica. Quando cheguei aqui, ela ainda não estava de cama e fazia travessuras como uma colegial de 15 anos. Mas depois foi enfraquecendo rapidamente, não se levantou mais. Seu quarto achava-se a 3 portas do meu. Por fim chegaram seus pais e um dia também o padre. Veio quando todos estavam tomando chá da tarde e não havia ninguém nos corredores. Mas imagine o que me aconteceu. Adormeci durante o repouso geral, não ouvi o sinal do gongo e me atrasei uns 15 minutos. Assim se deu que no momento crítico, em vez de me achar entre os outros, me perdi atrás dos bastidores
para usar a sua expressão. Eu estava a ponto de atravessar o corredor quando apareceram e foram ao meu encontro com camisas de renda e uma cruz à frente, uma cruz de ouro, com lanternas como se fosse o estandarte da banda do regimento. Isso na comparação que se faça, disse Huscastorp com certa severidade. Ora, foi essa a impressão que eu tive, foi sem querer que me lembrei disso. Mas ouça só o que aconteceu. Vieram em minha direção a passo apressado. Eram uns 3. Se não me engano, à frente o homem da cruz, depois o sacerdote com óculos no nariz e por fim o menino com o turíbulo. Turíbulo é o incensário, né? Você tem lá um compartimento, você coloca as brasas embaixo, né? Aí você coloca algumas ervas para queimar aqui, né? E a pessoa vai balançando, tem umas correntinhas assim, ela vai balançando e vai saindo aquela fumaça, né? Então é um incensório. Então estava lá também um menino com um turíbulo. O padre levava à altura do peito o viático recoberto, mantendo a cabeça humildemente inclinada. Era o Santo Sacramento, você sabe. Justamente, disse Huscastorp, por isso estranhei quando você falou da banda do regimento. Que comparação que é essa, né? Pois é, mas espere um pouco. Porque se você tivesse assistido a cena, também não saberia o que pensar dessa lembrança. Era de causar pesadelos. Em que sentido? Bem, eu não sabia como me comportar numa circunstância dessas. Não estava sequer de chapéu que pudesse tirar. Está vendo? Interrompeu Huscastorp mais uma vez. Está vendo como é necessário usar chapéu? Notei que vocês todos andam sem aqui em cima, mas convém usar para poder tirá-lo nas ocasiões oportunas. E o que aconteceu então? Postei-me junto da parede, disse Joaquim, numa atitude conveniente. Quando se aproximaram de mim, fiz uma leve... deixa eu só desligar o alarme aqui. Esse alarme que eu estava tirando um cochilo. Peguei o tempo do cochilo para poder gravar o vídeo. Veja como você é importante para mim. Postei-me junto da parede, disse Joaquim, numa atitude conveniente. Quando se aproximaram de mim, fiz uma leve mesura. Foi bem em frente do quarto da pequena Ujos, número 28. Acho que o padre ficou satisfeito ao ver a minha reverência, agradeceu amavelmente, tirando o barrete. E no mesmo instante pararam. O menino com o tiríbulo bateu a porta, abriu e deu passagem ao superior. E agora imagine o meu espanto e o que senti. No momento em que o sacerdote atravessava o limiar do quarto, começa lá dentro um barulhão, uns berros, como você nunca ouviu, umas 3 ou 4 vezes seguidas. E depois uma gritaria ininterrupta, contínua, gritos que pareciam sair de uma boca vastamente aberta. E havia nisso tanta desolação, tanto horror, tanto protesto, que é indescritível, e umas súplicas tão pungentes de quando em quando. E de repente, tudo se torna cavo e surdo. Como se a voz se tivesse sumido debaixo da terra e viesse das profundezas do porão. Huscastorp voltou-se bruscamente para o primo. Era a Ujos? Perguntou, transtornado. E como assim do porão? Ela tinha se escondido sob os cobertores, disse Joaquim. Imagino o que eu senti. O sacerdote permaneceu no limiar da porta, disse palavras de conforto. Parece-me que o vejo ainda. Ao falar, avançava um pouco a cabeça e depois voltava a retraí-la. O homem com a cruz e o coroinha não viam a hora de partir, sem haver sequer entrado. E por entre os dois eu podia ver o interior do quarto. É igual aos nossos, com a cama à esquerda da porta, contra a parede. À cabeceira algumas pessoas, os pais naturalmente, que também se inclinavam para a cama, proferindo palavras de consolo, e na cama só se via uma massa informe que suplicava, esperneava, protestava com horror. Massa informe porque ela estava debaixo do cobertor, né? Esperneava mesmo? Com todas as forças.
Mas de nada lhe adiantou, foi inevitável que recebesse a extrema unção. O padre aproximou-se dela, os 2 outros entraram também e a porta fechou-se. Mas, antes ainda, pude ver a cabeça da Ujos aparecendo por um segundo com os cabelos louros, revoltos, crava no sacerdote os olhos arregalados, olhos pálidos, sem cor alguma, e com as e ais volta a desaparecer sob a colcha. E você só me conta isso agora? Disse Huscastorp depois de um silêncio. Não compreendo porque já não tocou no assunto ontem à noite. Mas, meu Deus, ela ainda devia estar muito forte para se defender desse jeito. É preciso estar forte para isso. Não deveriam mandar vir o padre antes de a pessoa ficar bem fraca. Ela estava fraca, sim, replicou Joaquim. Ah, não faltaria o que contar sobre isso. Difícil é saber por onde começar. Ela estava bem fraca, e foi só o medo que lhe deu tanta força. Sentiu um pavor horrível, porque percebeu que estava às portas da morte. Era uma mocinha, afinal, seria fácil compreendê-la. Mas também há homens que se comportam assim, o que é sinal de uma covardia imperdoável. O Berens sabe, aliás, como lidar com esses tipos no tom adequado, que o homem que era para ter uma atitude melhor fica aí resmungando. Que tom? Perguntou Huscastorp franzindo as sobrancelhas. Não faça tanta fita. Fita é como se fosse manha, né? Não inventa história. Em inglês é don't behave like that. Ou, não se comporta desse jeito, né? Em espanhol foi traduzido haga usted el favor de comportar-se. Faz favor de comportar-se. E o cara morrendo, né? Tentando ver. Não faça tanta fita, é o que ele diz, respondeu Joaquim. Disse isso não faz muito tempo, numa ocasião parecida. Quem nos contou foi a enfermeira-chefe, que estava lá para segurar o agonizante. Era um desses que no leito de morte ainda fazem uma cena pavorosa e não querem morrer de jeito nenhum. Então o Beres ralhou com ele. Faça o favor de não fazer tanta fita, ele disse, e o paciente logo ficou quietinho e morreu com toda a calma. Huscastorp deu uma palmada na coxa e, reclinando-se no encosto do banco, ergueu o olhar aos céus. Ora, escuta só, essa é demais! Exclamou. Ralhar com um doente e dizer-lhe sem mais nem menos não faça tanta fita a um moribundo é demais. Afinal de contas, um moribundo merece respeito. Não se pode dizer-lhe isso do nada. Para mim, um moribundo é como que sagrado. Não concordo. Não discordo, disse Joaquim. Mas um comportamento como esse? Ah, não! Insistiu Huscastorp com uma veemência desproporcional à pouca oposição que enfrentava. Ninguém me tirará da cabeça que um moribundo é mais nobre do que um indivíduo que que passeia e ri e ganha dinheiro e enche a pança. Olha que interessante para nos revelar a personalidade do Hans. Um moribundo é mais nobre do que o cara que fica aí por aí comendo, trabalhando, fazendo... Isso não. Sua voz vacilou estranhamente. Não é admitível que do nada e de súbito suas palavras se afogaram numa gargalhada que se apoderou dele e o dominou. Era o mesmo riso da véspera. Uma risada que brotava das entranhas, lhe sacudia todo o corpo e não tinha fim, que lhe cerrou os olhos e arrancou lágrimas por entre as pálpebras comprimidas. Psiu! Fez Joaquim de repente. Agora silêncio! Cochichou e acotovelou o primo, que ainda se ria a bandeiras despregadas. Huscastorp ergueu os olhos cheios de lágrima. Vindo da esquerda, aproximou-se um forasteiro. Um senhor baixinho, moreno, com bigode preto, elegantemente torcido, e calças de xadrez claro. Trocou com Joaquim uma saudação. A dele era nítida e sonora, e deteve-se à sua frente numa atitude graciosa, os pés cruzados, apoiado na bengala.